Etapa 1, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. E com a graça de Deus, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade, vamos dando continuidade à leitura, à meditação do Livro do Céu nessa jornada empreendida, do conhecimento da Santíssima Vontade de Deus para cada um de nós. Esse Livro do Céu que é o reino da divina vontade em meio às criaturas, o chamado às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus, escrita pela serva de Deus, Luísa Picarreta. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, dar a sua luz de entendimento para compreender aquilo que Ele quer comunicar a cada um de nós que ouvirá participará dessa jornada ouvindo o vídeo, compartilhando quem quiser também. Todos nós somos livres, fomos feitos livres, mas a nossa liberdade ela tem uma condicionante, é que nós fomos criados para sermos para Deus e nós só seremos verdadeiramente livres se nós estivermos cumprindo com essa finalidade, com esse propósito de sermos para Ele, de respondermos e correspondermos a esse chamado que Ele nos faz nesse tempo. Era para sermos já desde o início, se o homem não tivesse saído da vontade divina, se o homem não tivesse pecado, se rebelado, se o homem não tivesse querido viver por conta própria, viver a sua liberdade sem que Deus pudesse interferir em nada. E chega na realidade que estamos hoje, de tanta desordem, de tanta bagunça, de tanta coisa ruim no mundo e as pessoas viradas de cabeça para baixo, muitos até mesmo sem cabeça. Nós vamos, tem um trecho que o Senhor fala isso, que o ser humano está vivendo de cabeça para baixo e muitos até mesmo sem cabeça, como se fossem uns monstros, vivendo sem cabeça. Imagina um corpo sem cabeça. É assim que o homem vive fora de Deus, vive fora da vontade de Deus. Então, correspondendo a esse chamado, a gente adentra nesses conhecimentos, porque é somente através desses conhecimentos que a luz do entendimento vai se abrindo diante de nós para compreendermos a grandiosidade do que é essa proposta de Deus para cada um de nós, descrita nesta obra. E lembrando que nessa primeira etapa nós estamos do primeiro ao 10º volume. Continuando aqui o primeiro volume, paramos no capítulo 7 e hoje, a partir do 8º, vamos dar seguimento
ao que o Senhor tem para nos comunicar nesse dia. Capítulo 8: A alma sofre pelos pecados e faltas cometidas, mas Jesus não quer que ela perca tempo pensando novamente em seu passado. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras, e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreitada a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa, quando o encontrava, que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão. Agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: Olha, ó Senhor, o tempo que perdi, enquanto poderia ter te amado. Então não sabia dizer-lhe outra coisa senão o grave mal que tinha cometido. Finalmente, um dia, repreendendo-me, disse: Esqueço-me das culpas. Não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia, é um impedimento para estreitá-la ao meu amor, porque ela procura sempre com a sua mente envolver-se na lama do passado e impede-me de fazê-la levantar voo para o céu, pois sempre com essa ideia se fecham em si mesmas, se procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Tu vês alguma sombra de rancor da minha parte? E eu dizia-lhe: Meu Senhor, és tão bom, mas sentia-me partir o coração de ternura. E ele: Bem, quererás levar adiante essas coisas? E eu: Não quero. E ele: Pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia tudo o que podia para satisfazê-lo e lhe pedia que ele mesmo ensinasse o modo para reparar o tempo passado. E ele me dizia: Estou pronto a fazer o que tu queres. Vê, a primeira coisa que disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim vejamos o que te falta. Senhor, dizia-lhe, falta-me tudo, não tenho nada. Bem, dizia-me, não temas, pouco a pouco faremos de tudo. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. Nesse capítulo, algo que é importante, fique, não só foi ensinado a Luísa, mas é ensinado a cada um de nós a necessidade de desapegar daquele pecado já confessado. Então, aquela está naquele dilema que ela está se vendo como pecadora, como falha, como limitada, mas fica presa nisso mesmo, já tendo confessado. Então, uma coisa que a gente vai acontecendo conosco é que nós vamos realmente enxergando o nosso nada diante da grandeza de Deus. Só que esse olhar para a grandeza o nosso nada sem a fé, nós vamos ficar retidos nessa realidade. E isso não agrada ao Senhor. Ele fala que eu esqueço-me das culpas. Não quero que penses mais nisso, porque quando a alma se humilha, convencida de ter feito o mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia. Então, aquela alma que se arrependeu, reconheceu a sua miséria, se confessou,
e continua ainda pensando nessa mesma miséria já confessada, é afrontar a misericórdia do Senhor, porque um pecado confessado, pecado esquecido. Claro que tem as consequências, mas isso é uma outra realidade. A alma ficar presa, ficar pensando, nossa, mas eu fiz isso, mas não era para ter feito dessa forma, o que eu fiz? E aí ela fica presa na culpa. Então, o que o Senhor quer que esqueçamos da culpa, porque Ele esquece. Então, o pagamento, a compensação disso que foi feito vai se dando no processo da vida. E aqueles pecados que não são pagos durante a vida, eles vão ser purgados no purgatório. Só que algo que nós vamos aprender que é diferente na divina vontade é que a divina vontade, a vida na divina vontade já é o purgatório da alma na terra. Então, nós vamos aprender essa realidade. Mas esquecer, pecou, se arrependeu, confessou, já passa para frente, continua a vida e não fica presa ali, não fica se olhando, porque esse se olhar, a pessoa fica presa na culpa e fica ofendendo mais ainda ao Senhor por não confiar na sua misericórdia, que é grandíssima. E a Luísa ainda continuava insistindo e o Senhor falou para ela: você vai continuar nisso? E aí ela fala: não, Senhor, não, então vamos fazer o seguinte, então vamos nos amar mutuamente, vamos fazer esse exercício de nos amar mutuamente. Eu amo você, você me ama e acabou. Então ela entende ali e começa a modificar esse pensamento. Então, para nós também é um convite de mudança de atitude, mudança de mentalidade. Mais que uma atitude, é uma mentalidade modificada pelo conhecimento, pela luz da revelação que o Senhor nos traz. E para continuar, para não ficar preso naquilo que já foi, naquilo que já foi confessado, naquilo que já foi perdoado e tudo mais. Então é importante a gente ter isso presente e não esquecer também que o Senhor é que vai fazendo esse trabalho, porque Ele falou para ela assim, eu conheço você como você é fraca e como que você depende de mim para tomar força. Então, isso o Senhor já sabe, só que nós precisamos também saber disso e assumir, tomar posse dessa verdade, de que somos fracos e limitados sim, mas quem traz para nós essa força, quem é a nossa força, quem é a nossa vida, quem é o nosso alimento é Ele. Então, não somos nós com as nossas próprias forças que vamos nos purificar. Capítulo 9. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Não me lembro a ordem, mas como posso, irei dizê-lo. E acrescentava, aí Jesus vem falando: quero que sejas sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim, e com o outro olho deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, não olhes para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém, nem olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirá para olhar somente a mim. Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir. Não mais sujeita às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim. Quantos defeitos evitarás se fizeres assim? Outras vezes me dizia: também quero que, se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo:
Filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afaste o olhar delas, sejamos senão somente eu e tu sempre. As demais destruas. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos, quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradarás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre a paz. Então, também é uma mudança de mentalidade que esse conhecimento que o Senhor vai revelando aqui vai nos trazendo, vai nos proporcionando de se desapegar, de realmente ficar invisível aos olhos das pessoas. As pessoas se tornarem invisíveis para esta alma que está empreendendo esse voo na divina vontade. Então, nesse trecho aqui também o Senhor deixa bastante claro que a alma deve olhar somente para Ele e entender que é dele que vem todas as coisas. Então, se tem pessoas, criaturas, ele sempre vai usando esse termo criaturas, mas se tem pessoas que vai trazer algum benefício para a alma vai ver que não foi a pessoa, mas foi Deus que fez através dela. Então, todo o bem que nos vem das pessoas é o próprio Deus que está nos dando. Se vem contradições, maledicências, perseguições e etc e tal, também é o Senhor que está fazendo isso através das pessoas. Então, aqui ele ensina a Luiz e a nós a não olhar para a pessoa. Então, houve um episódio, a pessoa ofendeu, a alma vem e ofende, aquela criatura vem e nos ofende. Então, não olhar para aquela pessoa que ela que foi que ofendeu, não. Foi Deus que usou dela para me ofender, para poder me trazer correção. Então, sempre olhar para o Senhor, olhar fixo sempre para Deus e nunca para as almas, nunca para as pessoas, nunca para as criaturas. Elas devem desaparecer e somente Deus e a alma. É uma realidade que a gente vai aprender dessa existência apenas da alma e Jesus. Não existe mais nada além da alma e Jesus. As outras criaturas, as outras realidades, todas elas devem desaparecer. Então, é como assim, no mundo hoje só existe o Senhor e eu. Assumir essa postura e a partir disso é que as outras pessoas vão ser consideradas, mas é a partir dessa realidade de existir somente Jesus e a alma, Jesus e eu e Jesus. Não é muito fácil de explicar isso, é só mesmo vivendo essa experiência, mas aqui o que tomar ao pé da letra mesmo, isso que o Senhor está falando aqui, porque ele não está falando por símbolos, aqui ele está simplesmente falando de forma bem concreta. Então é tomar o que ele está dizendo aqui, o que ele está comunicando, tomar isso como uma verdade e assumir e viver essa realidade, passar a absorver essa realidade. Ele que vai nos abrindo o entendimento de como que vai se dando isso no processo da vida diária, no cotidiano, nas circunstâncias que vão ocorrendo na nossa vida. Olha só, o Senhor, repetindo aqui o que ele fala: quero que seja sempre reta no teu agir, com um olho deve olhar para mim e o outro olho deve olhar o que estás a fazer. Então, todo o agir, todas as nossas ações vão ser nessa perspectiva. Um olho prestando atenção naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos realizando. Então, agora nesse momento, a ação que estou realizando é fazer essa partilha, essa meditação, essa leitura. Então, um olho está aqui, o outro olho está direcionado no Senhor. Então, é um olho aqui no que eu estou fazendo,
porque eu preciso também ter atenção nessa atividade e o outro no Senhor, porque eu confio que é Ele que está direcionando essa atividade. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Então, as outras pessoas, elas passam a existir, mas elas não têm mais aquela importância que nós dávamos antes. Então, aqui, se te dão ordens, não olhes para as pessoas, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém, não olharás se a coisa é penosa ou é agradável, se podes ou não fazer. Então, alguém traz uma ordem para nós, você precisa fazer isso. Então, a gente já passa a não olhar mais a pessoa, mas aquilo que é para ser feito. E compreendendo que aquilo que está sendo ordenado foi o próprio Senhor que ordenou através da pessoa, e não olhar para a pessoa e, mas é pesado, ou é agradável, vou fazer porque é agradável, ou não vou fazer porque é pesado. E aí considerar a pessoa que está mandando, não. É o Senhor que está utilizando dessa pessoa, dessa criatura, para que eu faça isso ou aquilo, mas não deixar de fazer ou fazer porque é a pessoa, mas é porque é o Senhor que está usando dessa criatura para trazer essa ordem até a mim. E também ele falou para ela, né? Sempre ela usar essa expressão: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir, não mais sujeito às criaturas. Então veio a ordem: Senhor, eu vou fazer por causa do Senhor, eu vou fazer só porque é para o Senhor. E aí se torna leve o que a gente vai fazendo, porque a gente passa a fazer por causa de Deus e não por causa das pessoas. E aí ele fala: então, se tu andas, se trabalha, se fala, em qualquer coisa que faça, teu único fim deve ser o de agradar somente a mim. Então, estou aqui fazendo a partilha, a meditação, é apenas, única e exclusivamente para agradar ao Senhor. Somente isso. Os efeitos, as consequências a partir disso é Ele quem vai proporcionar, Ele que vai direcionar. Eu apenas estou fazendo para Ele, apenas para agradar a Ele. Durante o dia, o meu trabalho, tudo aquilo que eu for fazer, aquilo que já está dentro do ordinário da minha vida, ou outras coisas que vão surgir, eu vou fazer, mas sempre na intenção reta. Então, aquela realidade que ele fala no começo: o seu agir deve ser reto. Essa intenção reta de fazer o meu trabalho apenas para agradá-lo. A minha fala, tudo que eu for falar, tudo que eu for expressar, que eu for comunicar, única e exclusivamente na intenção de agradar o Senhor. E nisso todas as demais realidades da vida. E aí é porque ele fala: quantos defeitos evitarás se fizeres assim. Então imagina, os defeitos vão sendo evitados, vão sendo desaparecendo à medida que nós vamos agindo dessa forma, fazer tudo por causa de Deus, fazer tudo para agradar a Deus, tudo para agradar a Jesus. Aí ele fala uma outra coisa importante aqui, Também quero que, se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenham o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isso. Não as criaturas, afaste o olhar delas, sejamos senão somente eu e tu sempre. As demais destruas, quer dizer, as demais não considere. Então, aquela pessoa que vem, traz a ordem, a gente vai e faz, porque é o Senhor que está ordenando através da pessoa. Mas se vem aquela pessoa que mortifica, que injuria, que contradiz, aquela pessoa que realmente é aquela pedra no sapato, aquela pessoa chata, ou pessoas, porque vão existir na nossa vida não apenas uma, mas várias, no decurso da nossa vida toda vão haver essas pessoas, mas não olhar para elas, mas olhar para o que Deus está fazendo através delas. É fácil? Claro que não é fácil, é uma realidade muito difícil, mas principalmente compreender que é esse trabalho que o Senhor quer fazer conosco, dessa retidão, de olhar só para Ele, de considerar somente Ele, de amar somente Ele, e a partir dele sim é que a gente vai passar
depois a compreender, a entender, a amar as pessoas, as realidades e tudo mais. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com vários méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradarás afetuosamente, serás grata com aquela pessoa que te dá a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Então, além de receber o sofrimento por parte das pessoas, a alma tem que ter essa atitude, né? Reconhecer que ali que é uma oportunidade. Então, existe aqui uma oportunidade de mortificação, de melhoramento, de aquisição de bens, mas não somente reconhecer isso, mas recompensar aquela alma. Então, imagina aqui que mudança que a gente precisa alcançar, de não só receber o malefício da mão da pessoa, mas devolver o bem para ela. Orando por ela, intercedendo por ela, sendo boa. Então, receber o mal com o bem, receber o mal e devolver o bem. Isso é ser cristão, isso é ser um outro Cristo. E é o que ele diz: vocês, agindo dessa forma, tornar-te semelhante a mim. Então, uma forma de se tornar semelhante a Jesus é receber o mal e devolver o bem, porque foi isso exatamente o que ele fez toda a sua vida. Recebeu todo o mal para devolver o bem maior para todas as almas, para todas as pessoas. Então, essa imitação, esse assemelhar-se a ele é importantíssimo. Lembrando que a gente está nos primeiros volumes, então, até o volume 10 é volumes de purificação, de virtudes humanas. O Senhor vai fazer esse trabalho de ensinar virtudes, de trabalhar virtudes, o que não é o que realmente a divina vontade é. A vontade divina não é virtudes humanas, mas para desenvolver esse trabalho, o Senhor usou de muito tempo, ali, de vários anos, trabalhando essa realidade da santidade humana, da santidade das virtudes na Luísa, de purificação, para depois adentrar nos conhecimentos de fato do que é a divina vontade. Então, aqui não se trata de divina vontade, aqui ainda é virtude, santidade humana, purificação, e vamos percorrer esse caminho ainda bastante tempo. No capítulo 10, a criatura deve morrer para si mesma para viver somente em Jesus. Necessidade do espírito de mortificação e de caridade. Depois de algum tempo em que tentei exercitar-me nestas coisas, então naquilo que já foi falado até agora, às vezes fazendo e às vezes caindo, se bem que vejo claramente que ainda me falta espírito de retidão e sempre fico mais confusa pensando em tanta ingratidão minha. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem me lembro, em todas estas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por amor e que as virtudes mais belas, os maiores sacrifícios, tornavam-se insípidos se não tinham princípio no amor. Aí Jesus vai dizer: a caridade, dizia-me, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, de modo que sem ela todas estão mortas e meus olhos não sentem nenhum atrativo e não têm nenhuma força sobre meu coração. Está, pois, atenta e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. Agora vamos direto à mortificação. Quero, dizia-me, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Vê, tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas, se não têm a marca da mortificação. Assim como a moeda não é reconhecida pelos povos, se não contém em si mesma a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta. Assim são tuas obras, se não têm o enxerto da minha cruz, não podem ter nenhum valor. Olha,
Agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de te fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida. É verdade que te custará mais do que fizeste, mas tem coragem, não temas. Não o farás tu, senão eu que agirei em ti. Então, recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesma e me dizia: tu não és outra coisa que uma sombra, que enquanto quer tomá-la, foge. Tu és nada. Eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder nos mais profundos abismos, mas me via impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava neste reconhecimento do meu nada, ele me dizia: põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço. Eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Tu estás cega, mas a minha luz te servirá de guia. Vê, eu estarei à frente e não farás outra coisa que olhar para mim e me imitar. Então, aqui também o Senhor vem ensinando agora, não apenas a desconsiderar que as criaturas desapareçam, que não sejam consideradas, mas que tudo que vem delas sejam movimentos do próprio Deus. Agora ele vem trazendo essa realidade da criatura não se olhar mais, ela não pode mais se ver. Então, a nossa atitude agora que o Senhor ensina é esse não se olhar mais. Porque esse se olhar é ver somente os defeitos, como a gente viu no começo de hoje. É esse considerar ali, se ver pequena, pecadora, nada, miserável. Isso vai colocando empecilhos, barreiras para que o Senhor possa agir. E a outra realidade que ele fala do amor, de tudo fazer com amor, com caridade. Esse amor que não é apenas aquele amor gostar, mas é aquele amor doação, que é a caridade, que é uma virtude que vem do próprio Deus, que é a essência do próprio Deus, esse amor no agir, no obrar, no pensar, em todas as realidades. É preciso que as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo que nós formos fazer, é importantíssimo que tudo isso esteja permeado pela caridade, pelo amor, investidas, ele fala, sejam investidas pela caridade. Ou seja, tudo que nós formos fazer tem que ser no Senhor, com o Senhor e pelo Senhor. Então, nada na nossa vida pode ser fora do Senhor, sem o Senhor e sem que seja para Ele. Então a nossa vida ela vai se formatando de uma forma diferente de tudo aquilo que nós já aprendemos ou já vivemos até então. Aqui vai acontecer a partir do momento que a gente vai estudando, vai compreendendo, vai aprendendo. A nossa vida passa a ter aqui uma divisão, um divisor, um antes e um depois. Mesmo aquela alma que já vive um processo de conversão profunda, uma alma que já busca a santidade, que já evita, já pratica as virtudes e já vive uma vida reta, aqui, mesmo a essas almas, a partir do momento que se toma conhecimento das verdades manifestadas no livro do céu, existe na nossa vida um antes e um depois. Nada mais vai ser igual. Mas eu já busco viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida de virtudes. Só que a gente vai compreender que o que o livro do céu vai nos trazer não são... A divina vontade não é uma realidade de virtudes humanas, de santidade humanas, mas nós vamos ver lá para frente. Mas então, e compreender agora nesse começo que vai ter um antes e um depois. Então existe um antes do livro do céu e um depois do livro do céu. Por quê? Porque o livro do céu são as revelações, são as manifestações das verdades do fiat divino, do querer divino, da vontade divina. E nós vamos compreender que existe uma vida antes, fora da vontade
assumida da vontade, compreendida da vontade revelada do que realmente é o plano de Deus para nós. Então, se a nossa vida veio até aqui, mesmo buscando fazer a vontade de Deus, mas era fazer uma vontade de Deus com a nossa vontade, a partir daqui é assumir a vontade de Deus como vida da nossa vida. Então, não somos nós mais que fazemos, é o Senhor que faz através de nós. Então, esse amor, essa caridade em tudo, ela passa a permear a nossa vida para que tudo seja em Deus, com Deus e para Deus. Então, isso já aqui, já no início, o Senhor já deixa essa pista, essa revelação para a Luísa. Tudo deve ser nele, com ele e para ele. É como está descrito na carta, se eu não me engano, aos Gálatas, porque tudo por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, assumir, a se alimentar dessa verdade é fundamental e vai fazer toda a diferença. Não tem meio termo e não tem, isso eu compreendo, aceito e vou fazer, vou praticar. Isso aqui não, isso não, eu acho que não é assim não. O que o Senhor está falando, o que o Senhor está revelando, o que Ele está dizendo é para nós assumirmos como uma verdade absoluta. Não tem verdade, meia verdade, é verdade absoluta. O Senhor é a verdade. E o que Ele manifesta, o que Ele revela é para nós assumirmos como verdade absoluta. Não é só uma parte da verdade, como muitas pessoas às vezes querem encarar e assumir isso e deixar aquilo. Não. Até mesmo na igreja, a gente sabe que na igreja tem muitas pessoas que estão na igreja, concordam com umas coisas e discordam de outras, mas aí assumem uma realidade de protestante dentro da igreja. Porque uma vez que a gente está na igreja, a gente precisa assumir tudo que a igreja é, tudo que a igreja ensina. A igreja mesmo, né? Não são homens e pessoas, mas o que a igreja realmente ensina, toda a sua doutrina, assumir da primeira vírgula até o ponto final da doutrina, e não apenas aquilo que me é conveniente, aquilo que eu acho que é correto, que eu concordo, não. Então, ou eu assumo completamente, ou eu simplesmente digo não é para mim e ponto. Tudo bem, o Senhor vai respeitar a liberdade de cada um, mas uma vez que a gente quer, a gente precisa assumir o pacote completo. É um pacote completo que não pode deixar nada de fora. Aí o Senhor foi continuando aqui para ela, né? Que todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Vê, tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas, se não tem a marca da mortificação. Então, aqui como é purificação, é santidade humana ainda, tem essa relação da mortificação, fazendo tudo que formos fazendo, né, nessa realidade do sacrifício, realmente por Deus, com Deus e para Deus. Então, assim como a moeda não é reconhecida pelos povos, se não contém em si mesma a marca do rei, é desprezada e não tomada em conta, assim são tuas obras, se não tem o enxerto da minha cruz. Então, toda a realidade do cristão precisa estar enxertado na cruz. Nós vamos entender tanto a cruz no livro do céu e vamos passar a compreender, vê-la de uma forma tão diferente daquilo que até então enxergávamos. E aí essa realidade do espírito de sacrifício está tão estreita, está estreitada a essa realidade da cruz. Olha, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesmo. Então, antes ele estava ensinando para ela a não considerar as pessoas. Tudo que vinha delas era Deus que usava elas para nos trazer não só o bem, mas como até mesmo o mal, as realidades adversas. Aqui agora já não trata-se mais das pessoas, mas trata-se da alma mesmo. É uma relação da alma com Deus. Então, aqui nós não podemos mais nos ver, nos olhar, mas fazer morrer a nossa própria, é como se nós passássemos a não existir mais. Mas não é que nós não existimos, é que essa nossa existência passa a ter um novo significado, um novo sentido, passa a ter uma nova roupagem, mas não só essa roupagem externa, mas é uma vida mesmo modificada, é uma vida nova que passa a acontecer, que passa ali a transbordar na nossa vida.
E ele fala, tu não és outra coisa que uma sombra. Então, ter essa consciência de que sem Deus nós não somos nada, porque ele mesmo fala no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Então, isso precisa também ser assumido na nossa alma de forma realmente verdadeira, que sem ele nós não somos e não podemos nada. Põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás a força. Tu estás cega, mas a minha luz te servirá de guia. Eu estarei à frente e não farás outra coisa que olhar para mim a fim de me imitar. Então, essa é a realidade da imitação de Cristo, aquele livro, ele cabe bastante dentro disso que o Senhor está ensinando aqui nesse começo. Realmente ser tudo nele. E ele que é a força da alma. Então, se a gente pensar, Senhor, mas como que vai ser? Eu não dou conta, eu não vou conseguir fazer isso. Mas realmente, nós não vamos conseguir realmente nada. Mas precisamos ter essa postura, a decisão de desejar isso. E ele é que vai nos e se apoiar nele. Ela fala que, olha que importante, apoia-te no meu braço. Então, não é fora de Deus que a gente vai conseguir. Sem o auxílio do Senhor, nós não conseguimos nada. A gente vai ficar na lama, a gente vai ficar na miséria. Então, compreender que todo esse empreendimento que Ele quer desenvolver na nossa alma é Ele mesmo que vai fazer. Nós precisamos confiar, nos apoiar nele, porque é Ele que vai nos sustentar com as próprias mãos, é dele que virá essa força. Então, é uma decisão que parte de mim. Eu quero, eu desejo, mas quem vai dar a força de levar isso a cabo é o Senhor. Então, nós vamos saber que nós não temos força, que nós não temos condições, que nós sequer podemos enxergar. Olha o que ele fala, tu estás cega. E é só a luz dele que vai nos guiar, que vai nos servir de guia. Então, entender também que nós não conseguimos enxergar a verdade por nós mesmos. Então, essa luz vai vir dele. Então, a força vem dele, a luz vem dele. É até mesmo a fé que nós precisamos, que é tão necessário para essa vida ser empreendida. É necessário a fé, mais do que qualquer coisa nesse início, principalmente a gente vai aprender que a fé é importantíssima, é imprescindível. Ela vem dele, tudo vem dele. Então, e ele fala que eu estarei à frente e não farás outra coisa que olhar para mim a fim de me imitar. Então, é ele que vai à frente, é ele que vai ensinar, é ele que vai trazer todas essas realidades e vai nos modelando. É como se o Senhor estivesse nos refazendo, é como se ele nos levasse lá no Jardim do Éden, nos pegasse, ele pegasse a nossa vida e desmontasse ela, porque é necessário esse desmonte da nossa vida, de tudo que nós aprendemos até então, de tudo que nós vivemos até então, fizesse esse desmonte, pegasse ali, amassasse aquele barro todo, né? Nós fomos desmontados, amassados, manipulados ali pela mão do Senhor, e a partir de então ele começa a nos modelar novamente. Ali vai colocando os braços, as pernas, a cabeça, vai tecendo novamente, a partir do barro em que nós nos tornamos, nos deixamos ser desconstruído ali nas mãos dele, e é somente nas mãos do Senhor. Nós não podemos confiar em ninguém que vai fazer esse trabalho por nós, é o Senhor mesmo. Claro que ele vai usar criaturas, ele vai usar pessoas, ele vai usar outras almas para trazer, porque ele falou lá, nós já ouvimos isso antes, né? Então, tudo que vem das pessoas é Deus mesmo que nos traz. Então, toda essa realidade dele nos pegar ali nas mãos e como se ele estivesse nos modelando novamente, como ele fez lá em Adão. Então, é isso que vai acontecer com a nossa vida. E a gente não pode ter medo desse trabalho que o Senhor vai fazer. Se a gente tiver medo de ser desmontado para ser reconstruído, é só o pó. Então, a gente não pode ter medo dessa desconstrução de conceitos, de pensamentos, de estilo de vida, de santidade mesmo. A nossa santidade vai ser desmontada para ser refeita nas mãos do Senhor. Então imagina, nós voltarmos para a mão do artífice, do Criador, para Ele nos refazer, porque é isso o propósito do livro do céu, chamar a criatura para a ordem, para o posto, para a finalidade para a qual foi criada. É o Senhor nos reconstruindo, nos refazendo,
nos remodelando, nos tornando uma criatura nova. Não é mais a mesma criatura, embora tenha as mesmas características. Externamente nada, as pessoas não veem mudança nenhuma em mim, mas o Senhor está fazendo toda essa modificação e ela é interna. Então também compreender isso, que toda essa modificação que o Senhor vai fazendo, toda essa estruturação, reestruturação que Ele vai fazendo conosco é na nossa alma, não é no nosso físico, não é nas nossas mãos, nos nossos pés, no nosso olhar, na nossa boca, nada disso. As pessoas, na maioria das vezes, as pessoas não vão ver diferença nenhuma em nós. Claro que muita coisa vai modificar com o passar do tempo, mas a nossa vida ordinária, a nossa vida cotidiana, a nossa vida natural, ela vai continuar. Mas a partir do momento que existe uma modificação interna, uma modificação na nossa alma, todo o demais externo vai sendo afetado, vai sendo conduzido, porque nós precisamos ser direcionados pelo interno e não o externo direcionar o nosso interno. Então, é ali uma modificação de postura, sim, mas que o tempo, o processo vai nos mostrando depois, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, a modificação, o reflexo disso depois na prática, o reflexo disso depois na expressão visível. Mas é um trabalho na alma, a gente não pode esquecer disso, que é um trabalho que o Senhor vai fazendo na nossa alma. É um trabalho interno, é um trabalho interior. Aqui no capítulo 11, a primeira coisa que a alma deve fazer é morrer à própria vontade em tudo, mortificando-a constantemente em todas as coisas. Depois me dizia: a primeira coisa que quero que mortifiques é a tua vontade. Aquele eu deve ser destruído em ti. Quero que a tenhas sacrificada como vítima diante de mim, para fazer que de tua vontade e da minha se formem uma só. Não estás contente? Eu respondia: sim, Senhor, mas dá-me força, porque vejo que por mim nada posso. E ele continuava dizendo-me: sim, eu mesmo te contradirei em tudo, e às vezes por meio das criaturas. E assim se sucedia. Por exemplo, se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo, a voz interior me dizia: tu descansas, e eu não tive outro leito que a cruz. Logo, logo, sem tanta satisfação. Se caminhava e minha vista se ia um pouco longe, logo me repreendia. Não quero que a tua vista se afaste de ti além da distância de um passo a outro, para fazer com que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me: eu tudo criei por teu amor. Privas a tua vista desse contentamento por amor meu. Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como, por exemplo, os ornamentos dos altares, as procissões, dizia-me: não deves ter outro prazer senão somente em mim. Se enquanto trabalhava, estava sentada, me dizia: estás muito cômoda, não te lembras de que minha vida foi um contínuo penar? E tu? E tu? Logo, para agradá-lo, me sentava na metade da cadeira e a outra metade a deixava vazia. E algumas vezes, em brincadeira, lhe dizia: vê, Senhor, a metade da cadeira está vazia, vem sentar-se junto a mim. Uma vez senti-me tão feliz que nem sei dizer. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e apatia, me dizia: logo, depressa, que o tempo que ganharás apressando-te virás a passar junto comigo, junto a mim, na oração. E às vezes ele mesmo me dizia quanto trabalho eu devia fazer. Pedia que ele viesse me ajudar. Sim, sim, me respondia, faremos isso juntos, para que depois que terminares, ficaremos mais livres. E acontecia que 1 hora ou 2 eu fazia o que tinha que fazer o dia todo. Então ia rezar e me dava tantas luzes que me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para contá-las. Lembro-me que, enquanto trabalhava sozinha, via que o fio não era suficiente para concluir o trabalho e que teria que ir com a família para buscá-lo. Então me dirigia a ele e dizia: de que serve, meu amado, ter me ajudado quando agora vejo que preciso ir à família e posso encontrar pessoas e elas me impedirão de voltar novamente, e então nossa conversa terminará. O quê? O quê? Ele me dizia. O que tu tem? Tu tens fé? Sim. Pois não temas, eu te farei terminar tudo. E assim sucedia, e logo eu me punha a rezar.
Se fosse a hora do almoço e eu comesse algo agradável, repreendia-me internamente, dizendo: talvez tenhas esquecido que eu não tinha outro gosto além de sofrer por teu amor, e que tu não devias ter outro gosto além de te mortificares por meu amor? Deixe e come o que não te agrada. E eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço, ou então dizia que não queria mais, e muitas vezes passava quase em jejum. Mas quando ia rezar, recebia tanta força e sentia tanta saciedade que me sentia enjoada de tudo mais. Outras vezes, para me contradizer, se eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: quero que tu te alimentes por meu amor. E enquanto a comida se une ao corpo, peça-me para unir meu amor à tua alma, e todas as coisas serão santificadas. Em uma palavra, sem ir mais longe, mesmo nas menores coisas, tratava de fazer morrer minha vontade para me fazer viver apenas para ele. Permitia que até o confessor me contradissesse, como, por exemplo, eu tinha um grande desejo de receber a comunhão e durante todo o dia e noite não fiz nada além de me preparar. Meus olhos não podiam fechar-se para dormir devido ao palpitar contínuo do coração. Ele dizia: Senhor, apressa-te, porque não posso ficar sem ti. Acelera as horas, faz surgir logo o sol, porque não aguento mais, meu coração desfalece. Ele próprio fazia-me certos convites amorosos com os quais me sentia despedaçar o coração e me dizia: vê, eu estou só, não sintas penas de não poder dormir. Trata-te de fazer companhia a teu Deus, teu esposo, teu tudo, que é continuamente ofendido. Ah, não me negues esse consolo, que mais tarde, nas tuas aflições, eu te deixarei, não te deixarei. Enquanto eu estava com essas disposições, de manhã ia com o confessor e, sem saber o porquê, a primeira coisa que ele me dizia era: não quero que receba a comunhão. Digo a verdade, era tão amargo para mim que às vezes não fazia nada além de chorar. Não me atrevia a dizer nada ao confessor, porque era isso que Jesus queria que eu fizesse. Caso contrário, ele me repreendia. Mas ia ter com ele e dizia minha tristeza: ó, meu bem, por isso a vigília que fizemos esta noite, que depois de tanto esperar e desejar, devia ficar privada de ti? Sei bem que devo obedecer, mas diga-me, posso estar sem ti? Quem me darás a força? Ademais, qual o valor de ir a essa igreja sem levar-te comigo? Eu não sei o que fazer, mas tu podes remediar a tudo. Enquanto assim desabafava, sentia vir um fogo junto a mim, entrar uma chama no coração, e o sentia dentro de mim, e em seguida me dizia: acalma-te, acalma-te, eis-me aqui, estou já em teu coração. O que temes agora? Não te aflijas mais, eu mesmo quero te enxugar as lágrimas. Tens razão, tu não podias estar sem mim, não é verdade? Então eu ficava tão aniquilada em mim mesma por isso e dizia-lhe que se tivesse sido boa, eu não teria disposto desta maneira, e pedia-lhe que não me deixasse mais, que sem ele eu não queria ficar. Então olha que lindo esse trabalho que o Senhor vai fazendo ali de desapego, de realmente a alma ir sendo remodelada nas mãos do Senhor. E em todas as realidades ali, com a Luísa, ele foi fazendo esse trabalho sensivelmente. Ele vinha, trazia as orientações, ia falando para ela o que ela devia, o que ela não deveria fazer. Conosco não é a mesma coisa, mas nós temos o que foi escrito. Então, se foi escrito, não foi à toa. Toda essa, a Luísa, ela fala no começo que ela preferia 1000 mortes do que ter que escrever tudo aquilo que se passou entre ela e o Senhor. Porque tem muitas realidades descritas, principalmente nos primeiros volumes, que é muito íntimo, que são realidades dessa vida íntima, dessa ligação, dessa amizade, dessa relação toda que foi sendo criada, que foi sendo desenvolvida com o Senhor, na alma dela. Mas só que por que foi importante escrever e ela teve que obedecer, porque era o Senhor mesmo que queria isso, para que hoje nós tivéssemos acesso a conhecer como que aconteceu, como que foi com ela, porque a nossa vida não vai ser diferente.
do que aconteceu com ela. Então, nesse processo da purificação também vai acontecendo muito isso. Então, não é o Senhor sensivelmente que vai nos trazendo informações, mas é a partir dos escritos que a gente vai lendo, vai estudando, vai meditando, e ele vai nos abrindo o entendimento para ir compreendendo como que isso vai se dar na nossa vida. Sendo que ela teve uma vida, ela viveu no século passado, há muitos anos, há várias décadas atrás, e viveu essa realidade no estado de vida dela. Cada um de nós temos um estado de vida que é próprio de cada um. Então, esse trabalho do Senhor vai ser individual com cada alma, mas vai ter como princípios essas verdades manifestadas nesses escritos. Então, não é que vai ser de forma uniforme com todos, igual quando você falou isso, não. Porque nós somos pessoas diferentes, indivíduos, temos particularidades, somos únicos, cada um de nós é único. Então, o trabalho que o Senhor vai fazer, mesmo tendo ali aquela mesma semelhança do trabalho que fez com a Luísa, embora não seja sensível, não seja visível a atuação do Senhor, é muito interior, é na inteligência esse trabalho, é de conhecimento mesmo, e a gente vai aprender isso, que é um trabalho do conhecimento que vai acontecendo conosco, é acessando as verdades, é acessando essas manifestações, compreendendo elas, e aí isso vai se dando na nossa vida, dentro da nossa realidade, dentro da realidade de cada pessoa. E dentro também das disposições de cada pessoa. Então, todo o trabalho que o Senhor quer realizar, que Ele fez na Luísa, Ele precisou contar com a disposição dela, com o dar-se dela, Ele a dar a vontade dela para o Senhor fazer. E assim é com cada um de nós. É a medida da nossa doação de vontade, da nossa doação de vida para Ele. É a medida do espaço que nós damos para Ele agir, é que o trabalho vai ser desenvolvido. Então, é a medida da nossa abertura, é a medida da nossa disposição, é a medida da nossa entrega, é a medida do nosso abandono ao trabalho das mãos desse artífice, é que vai sendo desenvolvido. Então, haverão pessoas que desenvolverão muito essas verdades, assumirão, viverão nessas verdades muito de forma perfeita e estreitada, realmente com aquilo que o Senhor quer. Mas haverão muitas almas que viverão muito na superfície, na margem, porque tem graus na divina vontade, graus porque devido às limitações de cada pessoa, mas essas limitações só são limitações da pessoa, porque para Deus não existe limites, para Deus não existe o impossível. Então, aquela pessoa menos provável, mas se ela tiver abertura, se ela tiver disponibilidade, essa pode ser a pessoa que o Senhor mais vai produzir nela, é a que vai mais realizar na divina vontade, é a que mais vai retribuir, a que mais vai corresponder, porque à medida dela, da abertura dela, o Senhor desenvolve o trabalho. Então, assim, mesmo o Senhor sendo aquele que tem o poder, é aquele que pode fazer tudo o impossível, ele fica limitado à pessoa, porque é a abertura, é a disposição da pessoa, esse espaço dele agir, porque ele não violenta, ele não chega e abre a nossa cabeça, racha ela ali e enfia os conhecimentos em nós e faz aquele milagre, que a gente compreenda tudo claramente, assuma, deseje e ame tudo isso de forma mágica. Isso não acontece. É um processo do conhecimento que vai se dando e é a medida da abertura que a gente vai dando, é a medida da nossa disposição, é o trabalho que ele vai fazendo, que ele vai desenvolvendo conosco. Então, a gente vai acompanhar que a Luísa teve um processo, mas que ficou para nós esse exemplo, a forma como ele trabalha, ele vai também trabalhar, embora lembrando que não é sensível, é dentro realmente na alma, a gente vai caminhar muito, muito na fé. Acreditar que, primeira coisa, a gente precisa acreditar que essas verdades são realmente de fato verdade, que foi ele mesmo quem revelou para essa mística, e
abrindo o nosso coração, pedindo esse auxílio, essa ajuda, porque é Ele mesmo o nosso apoio, é Ele o nosso auxílio, é Ele a nossa força. Confiar, ter essa fé, confiar que é Ele que vai fazer o trabalho, mas nós precisamos querer, desejar, ter a intenção reta. Nós não podemos ter uma intenção de, vou dar a minha vontade para o Senhor, mas eu quero ter, assim, há umas condições, as minhas condições. Até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não posso mais. Isso eu permito que o Senhor faça, isso eu não permito mais. Não existe isso. A gente se dá por completo, se dá por inteiro. E o trabalho ele vai fazendo na nossa alma com o poder dele. Ele vai dizer que a vontade é nossa, mas o poder é dele. Então, com o poder dele, ele vai fazendo, mas com a nossa vontade entregue, com a nossa vontade rendida, com a nossa vontade cedida, com a nossa vontade ali mortificada e realmente totalmente submetida ao fazer dele. Então, à medida que a gente vai compreendendo isso e a gente vai se abrindo, ele vai trabalhando. Então, se a gente vai se abrindo, vai se dando, vai se doando, cada vez mais que a gente vai se abandonando, mais ele pode fazer. Mas à medida que a gente se fecha, que a gente vai colocando empecilhos, que a gente vai colocando obstáculos e vai se olhando, então é importante não se ver, não se olhar, assim como é importante não ver as criaturas, não considerar as criaturas por si próprias, é importante também a gente não se considerar, não se ver, mas ver o trabalho que Ele pode realizar em nós e que Ele está fazendo em nós e confiar que é realmente Ele que vai trabalhar, que Ele que vai fazer. E a gente só vai concordando, correspondendo em tudo na nossa vida vai acontecendo e a gente vai correspondendo, a gente vai dizendo fiat, faça-se e amando esse processo e deixando realmente Ele agir. Então é muita coisa, é muita informação, tem muita coisa, muitos elementos ainda que a gente precisa ir absorvendo e aprendendo, compreendendo, ir vivendo, mas a gente não consegue fazer isso às vezes num vídeo só. Então é um processo, por isso que é uma jornada, porque a gente vai vivendo etapa por etapa dessa jornada, aquilo que o Senhor vai dispondo e fazendo na nossa vida e vai deixando Ele realmente agir. Então até mesmo às vezes a gente tem o desejo de já saber logo de como vai funcionar, como que vai ser. Não, mas a gente precisa estar abandonado e confiando que Ele vai realizando em nós. Se na vida da Luísa ele levou anos, décadas para realizar esse trabalho, na nossa vida não significa que também vai levar décadas, anos. Pode ser que ele realize isso em questão de pouco tempo, porque vai depender dessa disposição, dessa nossa abertura, mas confiar que realmente é Ele que vai fazer, e o tempo é dele, não é nosso. Embora nós estejamos no tempo e Ele na eternidade, mas o tempo desse trabalho também vai ser dele, mas de acordo com a nossa disposição. E a gente precisa desejar muito isso, querer muito esse trabalho nele, porque é o que Ele deseja fazer na nossa vida, trazer um sentido novo, né? Nos fazer de fato criaturas novas e Ele mesmo viver, agir a partir de nós, na nossa vida. Então que o Senhor possa abençoando a nossa vida, para que cada vez mais a gente vá compreendendo a importância desse trabalho que Ele quer realizar na alma de cada um de nós, ir nos abrindo dia após dia, cada vez mais, ir nesse abandono, nessa entrega, nessa confiança, nessa fé, caminhando nessa jornada que Ele está realizando na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.